Olá, estamos iniciando mais um programa Fórum Comunitário, aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. O tema de hoje é sobre Movimento Paranaense pelo Direito à Comunicação. Para tratar desse assunto, estão aqui em nossos estúdios a comunicadora Michele Turinelli, comunicadora e integrante do coletivo Sou Louco por Ti, e Douglas Moreira, comunicador e integrante do coletivo Intervozes. Douglas e Michele, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para o nosso programa Fórum Comunitário. A gente que agradece. Michele, o que é o Movimento Paranaense pelo Direito à Comunicação? Bom, acho que o primeiro enfoque a se dar é a questão do direito à comunicação, que esse movimento paranaense, ele tem esse viés de ver a comunicação como um direito humano. Então, algo intrínseco ao ser humano e que, para a gente ter uma sociedade saudável, onde a diversidade vem à tona, uma democracia de fato, a gente precisa ter garantido o direito à comunicação para todos e todas. Então, o movimento paranaense pelo direito à comunicação, ele começou a surgir já no começo dos anos 2000, 2003, 2004, já tinha o coletivo Democom, da democratização da comunicação. Mas, em 2007, foi formado o Comitê Paranaense Pró-Conferência de Comunicação, exigindo, demandando que se realizasse uma conferência de comunicação, um espaço onde a sociedade civil pudesse dialogar com o poder público e também com o setor empresarial para tirar uma leitura do setor das comunicações, para discutir e tirar propostas para esse setor, coisa que nunca tinha acontecido antes, até que, em 2009, isso aconteceu pela primeira vez. Então, essa comissão foi responsável, em grande parte, por organizar a Conferência Estadual de Comunicação no Paraná, e foram realizadas 14 pré-conferências por todo o Estado, algumas conferências livres, outras com apoio do Poder Estadual. E, em 2009, foi realizada a conferência. A nossa estadual, aqui do Paraná, foi a maior conferência estadual de todo o Brasil. E porque as conferências ocorrem assim, municipal, estadual, Sim. Depois a nacional. E, depois da conferência de comunicação, como era a Comissão Paranaense Pró-Conferência de Comunicação, a conferência já tinha acontecido, a gente optou por mudar o nome do movimento, que se tornou uma frente, Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão, que vem atuando desde então, sob esse nome agora. Muito bem. Douglas, por que a luta pela democratização da comunicação é importante? Essa luta pela democratização da comunicação e também pelo direito à comunicação, como a Michele colocou, é uma luta histórica, né, que vem se ampliando nos últimos anos, especialmente em torno desse processo da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que foi um momento que conseguiu aglutinar, trazer outros atores da sociedade civil para a discussão desse tema, né, que era um tema que não tinha espaço de discussão, porque, via de regra, a mídia não discute a própria mídia. Então, historicamente, não havia esse espaço em que a população como um todo pudesse discutir esse campo, apontar o que entendia a respeito do campo da comunicação. Então, a conferência conseguiu aglutinar esses diversos atores e ampliar, então, a luta pelo direito à comunicação e pela democratização da comunicação. Por que essa luta é uma luta importante, é uma luta que a gente vem buscando fortalecer cada vez mais? Justamente por entender que o setor de comunicações no Brasil é um setor extremamente concentrado, ou seja, são apenas alguns poucos grupos, especialmente grupos familiares, que detêm o controle dos meios de comunicação. Isso faz com que apenas poucas vozes, apenas poucos pontos de vista sejam publicizados, circulem publicamente. E aí o movimento surge justamente com essa proposta de fazer com que esse campo se torne mais democrático, se torne mais plural,
tem a possibilidade de outros atores também produzirem conteúdos de comunicação, também expressarem os seus pontos de vista, né, na esfera pública. Você falou, inclusive, de uma minoria, uma elite que comanda, né, aos nossos veículos. Mas eu aliando essa pergunta para você, como um gancho, mas não há uma possibilidade de, com o tempo, com novas leis, com o Senado e deputado, mudar esse conceito? Com certeza. Acho que essa é uma das reivindicações que a gente tem feito pela formulação de um novo marco regulatório das comunicações. Por que isso? Porque as leis que a gente tem hoje, né, que regulam esse campo, esse setor da comunicação, primeiro que é um conjunto muito grande de leis. São diversas leis que muitas vezes, inclusive, entram em conflito uma com a outra. Uma diz uma coisa, outra diz outra coisa. E essa diversidade de leis acaba dificultando que a população tenha conhecimento a respeito disso e possa, inclusive, cobrar, né, a sua efetividade. Mas, além disso, por exemplo, a lei que hoje regula o setor de rádio e televisão especificamente é uma lei de 1962, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Então, se a gente for pensar rapidamente, qual que era a realidade dos meios de comunicação em 1962, né, há 50 anos atrás? Eu acompanhei, por sinal. Acompanhei, né? Lógico, tenho 68 anos, realmente é um assunto muito interessante que o nosso telespectador deve estar querendo saber, com certeza. Pois é, então, era a época da televisão em preto e branco, e de lá para cá a gente teve transformações gigantescas em termos de tecnologia, né? Especificamente em termos de tecnologia. Somente tecnologia? Não somente tecnologia, né? Também teve todo um conjunto... Bom, logo na sequência a gente entrou num período de ditadura militar, que foi superada. Então, a gente teve transformações também no campo político, no campo social, inclusive no campo econômico também, né? Nos últimos anos, esse cenário vem se transformando bastante. E aí, então, aliada a essa transformação tecnológica, essa transformação política, social e econômica, essa legislação, por exemplo, de 1962, que regula até hoje o setor de rádio e televisão, ela está bastante defasada. Precisamos construir uma nova lei para regular esse setor específico da rádio e da televisão no nosso país. Mas vocês, como comunicadores, eu pergunto assim, há uma possibilidade de aqui a alguns anos melhorar essa qualidade? Depende da gente, né? Exatamente, por isso que eu fiz essa pergunta. Vai depender de um movimento, né? Então, esse movimento realmente é importante, né? E de as pessoas, não só do movimento, mas da sociedade civil como um todo, entender o direito à comunicação como um direito seu mesmo, como algo que lhe diz respeito diretamente. Porque se a gente ficar só em pequenos movimentos, vai ser difícil fazer uma grande mudança. Mas se a gente conseguir abarcar um grande número de pessoas que entendam a comunicação como um direito seu e queiram ver uma mudança nesse setor, daí vai ficar mais fácil fazer Michele, mas aproveitando para você, o que é essa campanha do marco regulatório? Então, justamente nesse sentido, você mesmo perguntou para o Douglas se não teria como mudar por meio de leis esse cenário das comunicações, e é justamente esse o objetivo da campanha pelo marco regulatório. Tendo em vista que o Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962, que muita coisa mudou desde então, que apesar de que na época ele era até avançado, reunia a questão de rádio, TV, telégrafos e telecomunicações, telefonia mesmo também. Então, esse Código Brasileiro, para a época, até veio a calhar, digamos assim, apesar de que, desde aquele momento, ele foi pensado exclusivamente pelos empresários, pelo setor proprietário da radiodifusão. E, em nenhum momento, o Código Brasileiro de Telecomunicações fala de pluralidade, fala de diversidade, fala de direito à comunicação. Então, só por isso já valia rever esse arcabouço legal que a gente tem.
Mas também a gente tem a questão tecnológica, que mudou muito nesses últimos anos. Então, essa campanha ela foi convocada inicialmente pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que envolve muitas entidades que estão em torno da comunicação, como o próprio Intervozes, como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, como o Conselho de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, entre várias outras. E os comitês estaduais, como a Frentex Paraná, também estão aderindo a essa campanha nacional, justamente por entender que se a gente todos nos unirmos em prol disso, vai ser muito mais fácil a gente conseguir uma transformação. Então, é um movimento de abrangência nacional, que foi lançado agora no dia 27 de agosto. Ele foi lançado nacionalmente. Ontem. Isso. Aqui em Curitiba, a gente teve um ato na Boca Maldita, para dialogar um pouco com a população, fizemos uma panfletagem, vários desses movimentos se reuniram para conversar entre si e para dialogar e mostrar para a sociedade que essa campanha realmente está acontecendo e convidando todo mundo para participar junto. E o que você sentiu dessa campanha ontem? Eu acho muito importante porque, desde a conferência de comunicação, a gente não tinha um objetivo muito claro, uma campanha que nos unisse. Então, a gente fazia as nossas atividades, mas quando existe uma campanha nacional que une todos esses coletivos, a gente ganha uma força maior. E também a gente vai se formando cada vez mais, entendendo mais o que é isso, dialogando com mais pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um objetivo comum pelo qual lutar, né? Você sentiu que alcançou, os objetivos foram alcançados? Foram. Muito bem. Douglas, que leis temos hoje a respeito dos meios de comunicação? Então, tem o Código Brasileiro de Telecomunicações, né, que é essa lei que regula rádio e televisão ainda hoje, que é de 62, né, completou. Sim. O lançamento da campanha foi feito no dia 27 de agosto agora, justamente porque é a data em que completou 50 anos desse código. Mas, para além desse código, na verdade, inicialmente, ele também, como a Michele colocou, ele também regulava a área de telecomunicações. O nome se manteve telecomunicações, mas nos anos 90 foi instituída uma nova Lei Geral de Telecomunicações, que é a LGT, e essa lei passou a regular a área de telefonia e de dados, né? E aí o rádio e a televisão continuaram lá com aquela lei antiga. Por que há uma dificuldade grande de se rever, de se revisar essa lei? Porque os grupos proprietários de mídia, os grupos que controlam os meios de comunicação hoje no Brasil, eles não têm interesse nessa alteração legal. Logicamente, para manter os seus privilégios que foram conquistados ao longo desse tempo de defasagem na lei. E aí, quando a sociedade, os grupos da sociedade se organizam para reivindicar que essa lei seja alterada, imediatamente esses mesmos grupos de comunicação que controlam e que têm interesse pela permanência desse instrumento, dessa lei antiga e defasada, esses controladores da mídia, eles dizem que o que a gente está tentando fazer é instituir a censura no Brasil. Uma coisa é censura, que em alguma medida é exatamente o que eles estão fazendo, ao não querer discutir essa legislação, ao não querer discutir a própria mídia. Então, inicialmente, a gente pode pensar isso, né? Se alguém está defendendo a liberdade de expressão e se recusa a fazer um determinado debate, a gente já pode pensar que talvez não seja bem assim os argumentos que estão sendo utilizados por esses grupos. Nós, enquanto movimento pelo direito à comunicação, estamos sim interessados em discutir publicamente, discutir com o governo, discutir com os empresários da comunicação a construção dessa nova lei. A conferência foi um momento em que se elencaram diversas questões, na verdade foram aprovadas mais de 600 propostas que devem ser contempladas, muitas delas nessa nova legislação que a gente está buscando.
mas mesmo já naquele momento os empresários se recusaram a participar. Então eles saíram da comissão organizadora e não se fizeram presentes naquele debate. O que a gente busca, na verdade, é justamente que não haja censura, mas que essa liberdade de expressão, que hoje é de poucos grupos, seja de toda a sociedade. Teria uma liberdade vigiada, até certo ponto. Na verdade, tem duas questões. Uma questão é a questão de se criar instrumentos para que toda a população tenha condições de exercer a sua liberdade de expressão, né, conseguir colocar publicamente seus pontos de vista, que hoje isso não acontece. Hoje, se qualquer pessoa quiser falar, quiser colocar as suas questões, talvez seja muito difícil que ela possa entrar, né, na programação de uma televisão, de uma rádio. E aí, essa é uma questão. Então, a gente precisa ampliar a quantidade de vozes que estão aí colocadas, ampliar a quantidade, né, de pontos de vista. Esse é um lado. Então, aumentar a liberdade de expressão, né, para que ela saia de poucos grupos e seja de fato de toda a sociedade. Por outro lado, a gente também defende que essa liberdade de expressão, ela não é que ela tenha limites, mas é que a partir do momento em que se exerce essa liberdade de expressão, caso esse exercício viole direitos humanos, caso esse exercício da liberdade de expressão ofenda determinados grupos sociais, caso esse exercício da liberdade de expressão seja prejudicial ao desenvolvimento dos indivíduos, dos grupos como um todo, isso sim possa ser posteriormente responsabilizado. Na verdade, então, os meios de comunicação, eles precisam ser responsabilizados por aquilo que eles colocam, né, veiculam nos seus conteúdos. Isso não quer dizer censura, porque a censura em geral é prévia. E aí, nesse caso, seria uma responsabilização posterior, caso aquele conteúdo veiculado viole direitos humanos. Então, essa é a diferença de censura e de regulação. A regulação, ela é democrática. A regulação que a gente busca é democrática, construída pela sociedade civil, pelo governo, pelos empresários, uma discussão ampla, e não alguém que, a partir de um decreto governamental, sem nenhum debate, como historicamente foi feito, todas as legislações que foram canetadas de gabinete e que poderiam trazer, então, censura. Não, nós queremos uma discussão ampla, regulatória, de forma democrática. O que vai mudar isso aí mesmo é uma boa legislação, né? Eu acredito, futuramente. Sim, por isso que a campanha é justamente pelo marco regulatório. A preocupação sempre, a legislação é que fala mais alto em todos os países. Michele, quais foram os pontos principais dessa campanha? Então, tem um ponto que é muito importante, que é a complementariedade do sistema de comunicação. Que a gente tenha meios de comunicação privados, como quase todos que a gente tem hoje no Brasil, a gente quase só tem o setor privado, mas a gente também precisa ter o setor público fortalecido, e o setor público diz respeito a associações da sociedade civil, a sociedade mesmo, porque muitas vezes se confunde público com estatal, mas o público é uma coisa e o outro seria o estatal, que é o próprio Estado ter os seus canais para poder dialogar com a população. Então, nesse sistema público entram, inclusive, os meios de comunicação comunitária. Como essa TV. No caso dessa TV. Uhum. Então, seria para equilibrar isso, porque a gente tem mais de 90% dos meios de comunicação no Brasil são privados e menos de 10% ficam se dividindo ali entre o público e o estatal. Principalmente o estatal. O público é muito defasado, né? Não tem incentivo, não tem espaço. Então, a gente fica com uma comunicação muito direcionada para os interesses de negócios, né? Para os interesses privados. E isso é uma parte da nossa sociedade, faz parte. Mas não é só isso, a comunicação é social. Então, ela tem que servir para que a sociedade dialogue entre si. Por isso, a importância da complementariedade entre os sistemas de comunicação. Outro ponto muito importante é que esse marco contemple uma legislação que impeça os monopólios, o monopólio da comunicação. Porque no Brasil,
a gente tem a propriedade dos meios muito concentradas. Tem pessoas que falam 6, tem outras que falam 11, mas são de 6 a 11 grupos de comunicação que controlam os meios de comunicação do Brasil. Então, a gente pensa que diversidade que a gente tem de opiniões, né? Se somente 11 grupos ou 6 Mas controlam. o povo, eles não pensam, né? Nos 190 milhões, Exatamente. né? Essa sempre foi a minha preocupação em comunicação. Quem pergunta para o povo o que ele quer em termos de qualidade na nossa comunicação? Sim. Então, não se pergunta. não se Essa pergunta. questão, a mídia não discute a própria mídia. E tem 2 tipos de monopólios. Tanto o fato de você poder ter muitos meios de comunicação, veículos como TV, rádio e jornal, que isso também impede que haja um debate social efetivo, se esse monopólio acontece. E o vertical, que é você possuir vários setores da cadeia produtiva, como a produção em si, a distribuição, a veiculação. Então, quando você possui empresas que controlam vários setores da cadeia, você controla a cadeia inteira. Então, isso também impede a democracia na comunicação. É engraçado que muitos desses pontos que a gente está falando aqui, eles constam na Constituição de 1988. Então, a Constituição, ela conta com 5 pontos, 5 artigos, que tratam da comunicação. E tudo isso que eu falei até agora está lá na Constituição, só que isso nunca foi transformado em lei. Então, a própria Constituição, ela deixa o Código Brasileiro de Telecomunicações completamente defasado, porque ele nunca foi adaptado ao que a própria Constituição diz. Outra questão também muito importante é o que a campanha tem chamado de arquitetura institucional democrática. Apesar de parecer um nome meio complicado, o principal ponto disso são os conselhos de comunicação. O que seriam conselhos de comunicação? Seriam espaços que reuniriam o setor público, privado e estatal para regular a comunicação, para fiscalizar o que está acontecendo, a partir desse novo marco regulatório, poder verificar se isso está realmente sendo implementado. E daí teria um Conselho Nacional de Comunicação, um estadual e conselhos municipais. Então, todos, o municipal e o estadual teriam que estar aliados ao Conselho Nacional, mas também teriam autonomia para discutir as questões locais. Mas seriam grupos formados por diversas entidades que poderiam fiscalizar o que está acontecendo na comunicação, se realmente as leis estão sendo implementadas, e também sugerir mudanças, deliberar quando fosse necessário para que essas mudanças acontecessem. E outro ponto muito importante é a universalização da banda larga também, que a gente tenha internet de qualidade para todos, para que todos tenham acesso a esse serviço que hoje é tão essencial para a nossa vida cotidiana, né? Muito bem, Michele. Douglas, qual a postura do governo a respeito de tudo isso, o nosso governo federal? Então, acho que essa é uma questão bastante importante, porque não adianta também só a gente ter a lei, né? A gente vai ter que fazer com que essa lei seja de fato executada. Correto. Como a Michele falou, a Constituição Federal está aí desde 88 e ela até agora não conseguiu ser implementada no que diz respeito à comunicação. O governo federal, na verdade, na gestão, né, do governo Lula, no final dessa gestão, foi produzida uma minuta, um anteprojeto para esse novo marco regulatório das comunicações. No entanto, né, com a transição de governo, esse projeto acabou ficando no meio do caminho e até hoje o governo federal, o Ministério das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, não apresentou esse projeto para discussão. A nossa reivindicação é que ele traga isso para uma consulta pública, que isso não seja fechado em gabinete, que isso seja colocado em consulta pública, para que toda a população possa participar desse debate e construir de maneira democrática essa nova legislação. Então, essa é a nossa principal questão que a gente está cobrando
com essa campanha hoje, com o lançamento dessa campanha, né, que o governo federal, através do Ministério das Comunicações, coloque em consulta pública essa proposta para uma nova lei geral ou um novo marco regulatório para o setor de comunicações do nosso Brasil. Como é importante essa campanha, né? Campanha... Aos poucos, né, essa coisa vai se aglutinando, vai aumentando e um dia, se Deus quiser, a gente chega lá. E nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que vocês ficassem à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu vou terminar fazendo um convite, então. Porque a Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão vai ter um novo evento agora no dia 11 de setembro, no Sindicato dos Jornalistas do Paraná, que fica ali na Rua José Loureiro, na Praça Carlos Gomes, e vai ser um evento para a gente lançar uma campanha uma plataforma da comunicação para as eleições municipais. Ou seja, a gente elencar pontos que dizem respeito à comunicação da cidade de Curitiba, como as TVs comunitárias, rádios comunitárias, enfim, vários pontos que dizem respeito municipalmente. E a gente vai ter esse evento para debater isso, para chegar a um consenso e pedir para os candidatos apoiarem isso, se comprometerem com essa pauta da comunicação em Curitiba. Então, fica o convite para todo mundo, dia 11 de setembro, às 19 horas, no Sindicato dos Jornalistas do Paraná. E vamos participar, né? Vamos. Muitíssimo obrigado. Você, Douglas, por favor. Eu só gostaria também de fazer um convite para que todas e todos entrem no site da campanha, que o site é www.paraexpressaraliberdade.org.br. Aliás, esse é o nome da campanha, Para Expressar a Liberdade, uma nova lei para um novo tempo. E aí lá tem mais detalhado quais são esses pontos que a gente está entendendo serem necessários contemplar nessa lei. Tem mecanismos de participação e a gente espera que as pessoas, então, acessem, conheçam mais e passem a participar desse movimento junto com a gente. Muito obrigado. O Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou no nosso programa. Muitíssimo obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.